A graça e a paz, queridos irmãos. Amém. Que presente precioso de Deus poder estar aqui hoje, ministrando a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Gilvan pela oportunidade. E, irmãos, eu creio que o Senhor me deu uma palavra muito oportuna para este dia, uma palavra muito importante para nossas vidas, uma palavra rema para nós. Amém? Eu te convido, irmão, a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 até o versículo 11. O tema que o Senhor colocou no meu coração, é um tema que arde no meu coração, é o seguinte: como permanecer firme diante dos ataques do inimigo. Creio que Satanás, ele ataca a igreja, Satanás, ele quer destruir a igreja, e creio que esses ataques irão se intensificar à medida que o tempo se passa. E creio que o Senhor me deu essa palavra, não é de varde, é porque Ele deseja alertar a igreja, Ele deseja que nós estejamos sóbrios, que nós estejamos vigilantes, e que nós recebemos a graça de Deus para podermos permanecer firmes diante dos ataques do inimigo. Amém? O texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 11. Fazer a leitura neste momento. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Verso 11: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, glórias a Deus. Irmãos, eu quero te convidar a ter mais um momento de oração. Eu quero buscar o Senhor por mais um instante. Querido Deus, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Estamos diante desta mensagem que o Senhor quer transmitir à igreja. Senhor, eu me coloco aqui, Pai, à Tua disposição. Senhor, me usa, Deus. Mas eu preciso do Teu auxílio, eu preciso do poder do Teu Santo Espírito, Deus. Eu preciso que o Senhor derrame o Teu óleo sobre a minha vida, Pai, para que eu não estrague, para que eu não prejudique, Pai, para que eu não misture, Deus, as minhas verdades, as minhas visões com a Tua palavra, Senhor. Me usa para ser fiel aqui, Pai, ao que o Senhor disse, não falar uma vírgula a mais, um ponto a mais. Que eu seja fiel à Tua palavra, Pai, e que o Teu Santo Espírito toque em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito coloque fogo em nossos corações, para que nós saiamos daqui hoje Te amando mais, para que nós saiamos aqui, Pai, mais alertas, mais atentos a esta mensagem que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Assim eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos de 1 Pedro, eu creio que é um dos textos da Bíblia que mais nos apresentam detalhes de quem é o diabo, de como ele nos ataca e como nós podemos permanecer firmes diante dos ataques do inimigo. Esse é um dos textos que mais nos apresentam detalhes. E o Senhor me levou a refletir por que o apóstolo Pedro é esta pessoa a escrever tantos detalhes. Por que o apóstolo Pedro escreveu uma advertência desta igreja? Porque o apóstolo Pedro estava com esta preocupação. Porque o apóstolo Pedro se viu necessitado de alertar a igreja acerca dos ataques do inimigo. E o Senhor foi me levando a algumas verdades na vida do apóstolo Pedro que eu acho oportuno compartilhar com os irmãos aqui hoje. Primeiro, eu creio que o apóstolo Pedro estava disposto a alertar a igreja acerca dos perigos, dos ataques do diabo, porque Satanás atacava Pedro com falácias, atacava Pedro com mentiras, com palavras que o limitavam. Eu, quando leio Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13, eu vejo que as pessoas, elas rotulavam o apóstolo Pedro como uma pessoa simples, como uma pessoa iletrada.
E eu entendo, irmãos, que Satanás, então, ele devia atacar a Pedro o tempo todo com essas verdades. Eu creio que Satanás, a todo momento, chegava diante do apóstolo Pedro e dizia: você não pode, você não vai conseguir. Isso que o Senhor Jesus colocou sobre a sua vida, de ser um apóstolo, de ser chamado para pescar homens, você não vai conseguir, porque você é um pescador. Porque você é uma pessoa simples, porque você é uma pessoa iletrada, o Espírito Santo não pode te usar. Eu creio que o apóstolo Pedro, ele tinha que lidar com esses ataques do diabo a todo instante, tentando limitá-lo, a todo instante tentando pará-lo. Mas, irmãos, a boa notícia é que o apóstolo Pedro, ele permaneceu firme contra os ataques do inimigo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma história de um homem que foi usado pelo Espírito Santo. Um homem que não tinha estudo, um homem que não tinha a oratória, um homem que não tinha, irmãos, os atributos que o mundo procura para uma pessoa que vai fazer uma revolução. Este homem não tinha nada, mas este homem tinha a presença do Espírito Santo, e isso foi suficiente. Ele pregou o evangelho, multidões se converteram, um grande avivamento aconteceu, irmãos. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos que na primeira pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Este homem, ele venceu os ataques do diabo. Esse homem não foi limitado pelas palavras de Satanás que queria pará-lo. O que eu quero tirar de aplicação para a sua vida, meu irmão, é que você deve resistir a esses ataques do inimigo. Não permita que ele coloque o dedo sobre você e diga: você não pode, você não vai conseguir, porque o Senhor já liberou uma palavra sobre a tua vida. E está lá em Filipenses 4, versículo 13: eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor liberou uma palavra na tua vida. Ele disse: você vai. Ele disse: você vai pregar, você vai fazer, é contigo que eu vou usar. Não dê ouvidos a Satanás. Quando ele vem: você não vai conseguir, não vai dar certo, olha só quem é você. Então você diga para Satanás: afasta daqui, Satanás, porque eu vou continuar crendo nas palavras de Jesus, nas palavras que foram liberadas na minha vida. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui é que o apóstolo Pedro, ele via a necessidade de alertar a igreja sobre os perigos dos ataques de Satanás, porque ele era atacado nessa área. Satanás o atacava com falácias. Mas o Senhor também me levou a meditar que Pedro decidiu falar sobre o diabo, porque Pedro via a influência de Satanás no mundo. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. E se possível, meu irmão, mantenha a Bíblia aberta em 1 Pedro, que é a carta que nós vamos meditar hoje. Pedro, ele via a influência de Satanás no mundo. O texto de 1 Pedro 5,13 diz assim, ó: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como também, igualmente, meu filho Marcos. Veja, irmãos, o que está acontecendo aqui. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo esta carta aos irmãos que são da diáspora, os irmãos que fugiram da perseguição e se espalharam em várias cidades, vários estados ao redor daquela região onde ele estava. Mas ele estava escrevendo de um local, e ele diz que esse local era a Babilônia. Eu estou aqui na Babilônia, e a igreja que está aqui na Babilônia vos saúda. Ele não estava na Babilônia porque a Babilônia naquele momento já tinha caído. Ele estava, irmãos, ali é uma metáfora para dizer que ele estava em Roma, a capital do Império Romano. Era uma grande metrópole, meus irmãos, que era completamente corrompida pelo pecado. Era o centro da adoração ao imperador, dos cultos aos ídolos. Era um lugar, se você ler Romanos capítulo 1, onde o apóstolo Paulo nos dá uma descrição de como é a cidade de Roma, nós vamos ver que era uma cidade marcada pelos pecados sexuais. Era uma cidade marcada pelo homossexualismo, pelo lesbianismo. E ele estava neste lugar completamente sobre a influência de Satanás. E ele via por todos os lados a influência de Satanás na sociedade. O mundo jaz no maligno, e ele conseguia ver isso muito claro ao seu redor. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que ele conseguiu permanecer firme, fiel a Deus, mesmo estando nessa cidade. Ele permaneceu firme, ele não estava lá a passeio, ele estava lá para pregar o evangelho.
O inimigo se levantou contra a vida do apóstolo Pedro. Nós estamos estudando nas terças-feiras aqui a história da igreja e nós vimos o que aconteceu com o apóstolo Pedro quando ele estava lá em Roma. O imperador Nero estava no poder ali por volta do ano 68 depois de Cristo e ele começou a perseguir os cristãos. Ele taca fogo na cidade e coloca a culpa nos cristãos. Assim que acontece a grande perseguição contra os cristãos, o apóstolo Paulo é um dos primeiros a morrer e em seguida vem então a morte do apóstolo Pedro. Ele morreu nessa perseguição, mas irmãos, ele não cedeu. Ele morreu, mas ele venceu. Ele não cedeu aos ataques do diabo. Ele permaneceu fiel até o fim, mesmo estando num lugar onde tudo era contra ele, mesmo estando num lugar onde Satanás estava ali governando aquela sociedade. Ele permaneceu fiel. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo o profeta Daniel, o jovem profeta Daniel. Ele também foi levado para um local completamente corrompido pelo pecado. Ele foi levado para um local onde Satanás também governava grandemente aquele lugar. Ele foi levado como escravo para a Babilônia. E quando nós lemos Daniel capítulo 1, verso 8, nós vemos o texto que diz que Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e nem com o vinho do rei. Irmãos, o local onde você está não define quem você é. Quem define quem você é a palavra que Deus dirigiu, declarou sobre a tua vida. Se você, meu irmão, está num lugar onde você é muito afrontado na sua fé, num lugar onde todo mundo ao seu redor diz que é tudo bem beber, encher a cara, fumar maconha, trair a esposa, se você está neste lugar, eu quero dizer que este lugar não define quem você é. Eu quero dizer que não é porque Satanás domina este lugar que ele domina a sua vida, irmão. O Senhor é sobre a tua vida e você pode permanecer fiel neste lugar. Irmãos, como Jesus, nós vencemos até no deserto. Não é o local onde nós estamos que determina quem nós somos. Jesus venceu no deserto, irmãos. Não tinha nada lá, apenas Satanás o atacando a todo momento. Mas ele foi fiel a Deus e permaneceu firme até o fim. E esta é a palavra sobre a nossa vida. O apóstolo Pedro, então, ele via a necessidade de alertar a igreja sobre os ataques do diabo, porque ele estava num lugar completamente corrompido pelo pecado. E se ele conseguiu permanecer fiel, se Daniel conseguiu permanecer fiel, se Jesus permaneceu fiel, é porque nós também podemos permanecer fiel, se nós ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Amém? Mas tem ainda, irmãos, um terceiro motivo pelo qual o apóstolo Pedro decidiu alertar a igreja sobre os perigos do diabo. É porque Satanás estava atacando os cristãos com perseguições. Esse ponto já deriva do anterior. O texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro escreve assim aos irmãos: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O apóstolo Pedro, então, irmãos, ele começa a alertar aqueles irmãos e que aquele fogo ardente da perseguição que estava acontecendo, aquele levantar do Império Romano contra os cristãos, não era algo estranho, mas era algo normal. É o que o Senhor tem reservado para a sua igreja. O texto de 2 Timóteo, se não me engano, está no verso 1, capítulo 1, verso 12, se não me engano. Ele vai dizer assim, ó: todos que querem viver piedosamente o evangelho serão perseguidos. Então o apóstolo Pedro, ele diz aos crentes ali: isso que está acontecendo com vocês é normal. Vocês não são deste mundo. Os valores que vocês têm não são os valores deste mundo. Vocês são estranhos a eles. Então é normal que vocês sejam perseguidos. Mas o que estava acontecendo ali, irmãos, é que eles estavam sendo tentados a ceder. Eles estavam sendo tentados a negociar com o mundo para serem aceitos pelo mundo e então deixarem de ser perseguidos. Ah não, vamos então pegar um pouquinho mais leve aqui no evangelho que nós professamos. Vamos então começar a deixar de falar aí contra a homossexualidade. Vamos parar de falar mal do imperador para ficar mais fácil para a gente. Eles estavam sendo tentados por Satanás para negociarem os seus valores e então permanecerem fiéis. Então permanecerem sem perseguição do imperador.
Mas, irmãos, o Senhor nos chama a não negociar os nossos valores. O Senhor nos chama a levarmos, sabe, o Evangelho até as últimas consequências. Nós não cremos em partes do Evangelho, nós não acreditamos somente na parte do Evangelho que nos agrada, ou somente na parte do Evangelho que faz com que a gente tenha uma vida confortável aqui neste mundo. O Senhor nos chama a aceitar toda a sua palavra e não negociá-la. Mesmo que se levantem contra nós, mesmo que o próximo presidente se levanta contra a igreja e queira que a gente pare de falar determinados assuntos, nós não iremos negociar os nossos valores. Nós vamos continuar falando da palavra de Deus, nós vamos continuar pregando o que está escrito na Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Olha só o que o Senhor disse: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Aqui, irmãos, o vencedor não é aquele que tem uma casa, 2 casas, um carro. Não é aquele que alcançou um lugar de destaque na sociedade. O vencedor aqui em Apocalipse é aquele que se mantém fiel a Deus. É aquele que mesmo quando perseguido, ele leva as últimas consequências à sua fé. Esse é o vencedor. E o que o Senhor diz para nós hoje é isso. Satanás vai nos atacar com falácias. Ele vai nos atacar, sabe, governando este mundo aí, levando este mundo como ele faz, porque o mundo jaz no maligno, mas nós estamos na mão daquele que é todo poderoso. E por isso que nós vamos permanecer fiel a Deus. Então o apóstolo Pedro é levado a alertar a igreja sobre esses ataques de Satanás por esses motivos. E ele então nos apresenta aqui alguns pontos, algumas verdades sobre o diabo, sobre o nosso inimigo. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que nós estamos em guerra. O texto que nós lemos, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o apóstolo Pedro diz que nós estamos em guerra e ele nos apresenta quem é o nosso adversário. Está ali no verso 8, eu peço que você permaneça com a Bíblia aberta. O verso 8 diz: o diabo, o vosso adversário. Veja, irmãos, que o diabo ele não é uma lenda. Veja que o diabo ele não é, sabe, uma criação dos religiosos. O diabo, sabe, não, ele não é algo que só as vertentes mais fundamentalistas do cristianismo vão acreditar, não. O diabo é uma realidade. Ele é um ser maligno, ele é a antiga serpente, ele é um leão que ruge, irmãos, e ele está disposto a nos destruir. E aqui o apóstolo Pedro nos apresenta o nosso adversário. Nessa guerra em que nós estamos, nós temos um adversário, aquele que é contra a nossa vida, aquele que quer nos destruir, e o seu nome é diabo, é o Satanás. Ele quer destruir as nossas vidas. Mas, irmãos, veja que o que a Bíblia diz é que o nosso adversário é Satanás. Não é uma pessoa de um partido que nós não gostamos, não é uma pessoa de uma religião que não é a nossa, não é uma pessoa que não comunga dos mesmos ideais que nós. O nosso inimigo é Satanás. Veja, eu ouvi muitas vezes durante esse período eleitoral: se eu tivesse uma arma eu entrava lá no Supremo Tribunal Federal e eu matava um por um. Irmãos, eu creio que as pessoas que estão sentadas lá são más. Eu creio que a condução daquele Alexandre de Moraes no TSE foi parcial. Eu creio que o que ele fez não agrada ao Senhor Jesus, mas Deus ele não nos chama para agredir ninguém. Deus não nos chama para destruir ninguém. Deus não nos chama para atacar. Eles não são os nossos inimigos. Deus nos chama para amá-los. Deus nos chama para orar por eles, para, sabe, demonstrar e apresentar o amor de Jesus Cristo para essas pessoas. É assim que nós vamos vencer esta guerra. Não é com os punhos fechados, não são com armas, é com o joelho no chão, é com a oração, é permanecendo fiel aos nossos princípios aqui descritos na palavra de Deus. Nós vamos vencer, irmãos. Eu quero dizer aqui que nós vamos vencer. O inimigo pode usar de armas que nós não estamos dispostos a usar, mas o nosso Deus é fiel. E no final, naquele grande dia, Ele vai estabelecer o trono dele aqui nessa terra. E todas essas pessoas que abusaram da justiça, todas essas pessoas que fizeram uso indevido do poder que estava na mão deles, eles vão ter que prestar contas diante de Deus. O que o Senhor espera de nós é amá-los, é orar por eles, nunca, jamais atacá-los. Eles não são os nossos inimigos. A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 12:
Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta é contra o diabo. A nossa luta, as armas da nossa milícia, vai dizer o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O apóstolo Paulo estava falando da oração, meus irmãos. As armas pelos quais nós vamos ganhar esta guerra é a arma da oração. Em nome de Jesus. Então nós temos um adversário, ele é Satanás, ele é o diabo. E o apóstolo Pedro diz mais sobre esse nosso adversário. Ele diz que o nosso adversário nos observa. Veja, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Olha só, irmãos, a gravidade. O apóstolo Pedro nos diz então que Satanás, ele está ao nosso redor. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que Satanás chega diante de Deus e Deus pergunta onde você estava. Ele diz, eu estava passeando sobre a terra e caminhando por ela. O que ele faz é isso, ele está olhando, ele está caminhando, ele está observando os crentes fiéis, ele está arquitetando uma forma de derrubar um crente, arquitetando uma forma de destruir a vida de algum cristão, de algum modo poder desviá-lo da verdade. Ele está caminhando, ele caminha ao derredor deste mundo procurando alguém para tragar. Ele está em nosso derredor. Lá no texto de Gênesis capítulo 4, verso 7, Deus ele chega para Caim, e ele apresenta então esta verdade. Ele diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja, irmãos, Deus aqui, ele diz que o pecado estava à porta. Ou seja, o pecado é como uma armadilha, sabe? Algo para pegar um animal, aquela armadilha que ele colocou em um lugar específico. Deus alertou Caim, o pecado jaz à porta. Quem colocou o pecado às portas foi Satanás. Satanás estava arquitetando uma forma de derrubar Caim. E é por isso que o apóstolo Pedro nos adverte aqui, que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, está em nosso derredor. Então, irmãos, as características que Deus espera de nós é a sobriedade e é a vigilância. Ser sóbrio, irmãos, é o oposto a estar embriagado. Então eu entendo que ser sóbrio é ter o domínio próprio, é estar com a mente completamente alinhada com a palavra de Deus, é não ser guiado pelos nossos instintos, pela nossa carne, por aquilo que nos agrada. Nós somos chamados a estar sóbrios e nós somos chamados também a ser vigilantes. A palavra no original aqui para vigilantes é aquele que espera com o olho aberto. O Senhor espera de nós que nós estejamos com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, porque o nosso inimigo está em nosso derredor. Ele é real, irmãos. Eu não estou aqui querendo botar medo nos irmãos, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Satanás, ele está realmente querendo destruir a vida dos irmãos. Ele está ao nosso derredor, observando a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. E nós somos chamados, irmãos, a permanecer fiel. Lá em Neemias, capítulo 4, versículo 16, é interessante o que acontece nessa passagem. Porque Israel estava diante dos ataques dos inimigos. Eles estavam reconstruindo os muros e estavam sendo atacados ao mesmo tempo. Então Neemias, ele decide que metade dos trabalhadores iam estar ali empunhando armas e outra metade ia estar trabalhando. O que ele entende é que em tempos de guerra é necessário você estar vigilante. Em tempos de guerra é necessário você estar sempre observando o que está acontecendo. A palavra de Deus para a nossa vida hoje então é a de Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É o que diz a palavra de Deus. O Senhor espera da sua igreja hoje que nós acordamos, nós viemos acordar. É uma realidade, nós estamos sendo atacados e nós não podemos ser destruídos, irmãos. Nós temos que permanecer firmes diante de Deus. Então nós aprendemos que nós temos um adversário, que ele está ao nosso derredor. E a próxima coisa que eu aprendo é que o nosso adversário quer que nós estejamos sozinhos.
O texto continua: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. O que isso significa, irmãos? Perceba que um leão, ele não ruge enquanto ele ataca uma presa. Um leão, ele ruge para amedrontar, para colocar medo. Ele ruge e aquele animal que estava caminhando no bando, ele sente tanto medo que ele se afasta do bando. E então o leão ataca este animal e é fatal o que acontece ali, ele mata. Então o rugido do leão serve para afastar o animal do bando. Ele faz então aquele rugido, ele coloca medo no animal e ele se afasta do bando, porque sozinho será muito difícil para aquele animal permanecer vivo. Irmãos, e percebam que Deus está falando conosco hoje. O Senhor quer que nós permanecemos unidos. O Senhor quer que nós estejamos aqui domingo após domingo, juntos ouvindo a palavra de Deus. O Senhor quer que nós estejamos aqui juntos na terça-feira, estudando a palavra dEle. Ele quer que nós estejamos aqui nas quintas-feiras, orando a Deus, buscando ao Senhor, clamando por um avivamento nesta nação. Quando nós andamos sozinhos, quando nós tentamos caminhar com as nossas próprias pernas, longe do bando, nós estamos mais suscetíveis aos ataques do inimigo. Sozinhos será muito mais difícil. A advertência do Senhor para a sua igreja hoje é a unidade, é caminharmos juntos, é não nos afastarmos, da comunhão dos irmãos. O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus também é escrito durante o tempo de perseguição de Nero. E olha só o que o autor de Hebreus diz que aqueles irmãos deveriam fazer, ou melhor, não fazer. Ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto os mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, diante da perseguição de Nero, o autor de Hebreus via a necessidade daqueles irmãos estarem juntos. Nesses tempos que nós estamos vivendo agora, onde a perseguição, onde os levantes vão se levantar contra as nossas vidas, o que o Senhor diz para a sua igreja é: caminhem juntos, estejam unidos. Um ajuda o outro, um lança uma palavra para edificar o outro, um ora pelo outro, porque se nós estivermos juntos, nós não vamos cair, nós vamos resistir aos ataques do inimigo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós temos um adversário, esse adversário nos observa, esse adversário quer que nós estejamos só. E esse adversário pode nos destruir, porque o verso 8 diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Então aqui mostra que é uma realidade. Satanás, ele pode destruir a vida de alguém, porque ele está, segundo a palavra de Deus, procurando alguém para devorar. Irmãos, o grande problema do momento que nós vivemos é que existem extremos. Existem pessoas que deixam de acreditar no Satanás. Não, Satanás ele não existe, Satanás isso daí ele já está vencido, eu não devo me preocupar contra os ataques de Satanás. Ou seja, eles desprezam a realidade de Satanás. Muitos brincam, xingam, falam com palavras assim sobre Satanás. Ou seja, eles não levam a sério. O texto lá de Judas, capítulo 1, verso 9, diz que nem o arcanjo Miguel teve coragem de diante de Satanás, apresentar um juízo acusatório. Ele temia a realidade desse inimigo, ele temia o poder do inimigo. E o outro extremo, irmãos, é um extremo onde diz que tudo é o diabo. Onde qualquer dor de cabeça que nós sentimos é o diabo. Onde furou o pneu do meu carro e é o diabo. E tudo é o diabo. Irmãos, o Senhor nos chama para estarmos sóbrios. O Senhor nos chama para estarmos vigilantes. O nosso inimigo, ele pode nos destruir. Ele pode destruir a vida de um cristão que não vigia. Um cristão que não, leva em consideração as advertências de Deus. O Senhor hoje está falando com a sua igreja. Satanás, ele tenta nos destruir. Lá o texto de João, capítulo 13, verso 2, nos mostra que o diabo, durante a ceia, já havia colocado no coração de Judas o desejo de trair a Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Judas, nós vemos como o diabo pode destruir a vida de uma pessoa. Ele era um apóstolo de Jesus. Ele pregava o evangelho. Ele impunha as mãos e as pessoas eram curadas. Ele pregava e as pessoas se convertiam.
ele tinha ministérios, ele era o tesoureiro, ou seja, ele trabalhava para o Senhor, e mesmo assim ele não vigiou, e ele teve a sua vida destruída pelo diabo, porque o diabo, o nosso adversário, está em nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele pode devorar a vida dos cristãos, se nós não vigiarmos. Deus nos chama hoje a vigiarmos. Deus nos chama hoje a estarmos atentos, a buscarmos Ele em oração, e que nós não estaremos suscetíveis aos ataques do inimigo. Amém? Esse é o primeiro ponto, irmãos. Nós estamos em guerra. Satanás quer nos destruir. Mas o apóstolo Pedro, ele apresenta aqui o que nós devemos fazer para vencer esta guerra. O que nós temos que fazer para não sermos destruídos pelo Satanás. Está ali no verso 9, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter fé. Verso 9 começa dizendo: resistir-lhe firmes na fé. Então, irmãos, a arma que nós temos é a fé. Lá quando nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos usar o escudo da fé para nos protegermos dos dardos inflamados do maligno. Então, irmãos, a fé, ela é a arma que nós temos para vencer Satanás, para nos protegermos dos ataques de Satanás. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele nos diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, se nós tivermos fé para nos sujeitarmos a Deus, se nós tivermos fé para nos dobrarmos diante de Deus, nós poderemos ficar de pé diante dos ataques do inimigo. Nós não seremos destruídos se nós tivermos a fé. Sabe o que é fé, irmãos? Fé é confiança em Deus, é confiar na sua palavra, é confiar na palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Deixa eu te mostrar aqui, irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Esse é o texto que mais nos apresenta o que é ter fé, o que é confiar em Deus. E a fé que nós precisamos para vencer o inimigo é essa que está mostrada aqui, muito explícita no texto de Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 4. Eu quero ler com os irmãos. Diz assim, ó: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Irmãos, isso aqui é ter fé. Isso aqui é ter fé, é o Senhor falar assim, ó: sai da tua terra. É o Senhor liberar uma palavra sobre a nossa vida e nós obedecermos, mesmo que isso nos custe, sabe, nossos recursos, mesmo que isso nos custe o nosso tempo, as nossas energias. Cara, Abrão perdeu tudo. Ele tinha toda uma vida estabelecida no local onde ele estava, e o Senhor falou: agora sai deste lugar e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E ele simplesmente obedeceu a Deus, e ele simplesmente confiou em Deus. Eu estou nem aí que eu vou deixar para trás as riquezas, toda a vida que eu tinha aqui estabelecido. Se o Senhor me mandou ir para este lugar, é para lá que eu vou. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, com certeza isso é o melhor que eu tenho. Não tenho mais nenhum outro plano para fazer. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, é para este caminho que eu vou. Olha, irmão, se Satanás vier ao teu ouvido dizer: vai por esse caminho aqui que é mais fácil, por esse caminho aqui você não vai sofrer como você está sofrendo hoje, você tem que ter fé para olhar para ele e dizer: não, arreda, Satanás, o Senhor me mandou ir por esse caminho, e é por esse aqui que eu vou permanecer fiel a Deus até o fim. Aleluia, glórias a Deus. Então a nossa arma para vencermos os ataques de Satanás, para resistirmos firmes, é a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé para resistir aos ataques do maligno. Mas o apóstolo Pedro continua, meus irmãos. Ele nos apresenta mais uma arma, mais uma coisa que nós temos que fazer para resistirmos aos ataques do inimigo, para não sermos destruídos por Satanás. Ele diz que nós não podemos ter vitimismo. Olha ali a continuação do verso 9. Ele diz assim, ó, no verso 9: resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, irmãos, veja só o que está acontecendo aqui.
O apóstolo Pedro diz para eles que eles tinham que estar cientes que os mesmos sofrimentos que eles estavam passando, outras pessoas também estavam passando pelo todo o canto do mundo. Sabe, irmãos, quando nós estamos sob ataque de Satanás, nós tendemos a, superestimar as nossas dificuldades e subestimar o nosso consolo. Nós tendemos a crescer, a tornar muito maior os ataques do diabo. Som. Quando nós estamos, irmãos, sob ataque do inimigo, nós tendemos a aumentar muito mais, a realidade dos fatos que estão acontecendo. Isso daí está acontecendo comigo, é só comigo que acontece. Nós tendemos a diminuir o nosso consolo. Muitas vezes o Senhor está trazendo uma palavra sobre a nossa vida. Muitas vezes no devocional o Senhor falou conosco, nós sentimos a presença de Deus, mas a gente tende a diminuir isso, a enfatizar somente as dificuldades. Nós somos conhecidos, irmãos, como a geração do mimimi. Nós somos conhecidos como essa geração fraca, uma geração que só reclama, que só vive se lamentando. Ó céus, ó vida, como diz lá aquele desenho, né, Lip Heart. Ó céus, ó vida, a gente só fica se lamentando das coisas, só observando os erros, os problemas. O que o Senhor diz para nós é que nós não temos que estar assim. O que Satanás quer é que nós estejamos dessa forma, olhando para o chão, nos lamentando. Isso só acontece comigo. Por que minha vida é assim? Por que é tão difícil? Isso daí é o que Satanás quer que nós façamos. Mas o Senhor não quer que nós sejamos assim. O Senhor não quer que nós tenhamos vitimismos. O Senhor está dizendo aqui, ao mesmo sofrimento que vocês estão passando, pessoas pelo mundo inteiro estão passando. Nós temos que focar no consolo que nós temos em Deus. Nós temos que focar nas bênçãos que o Senhor tem preparados para nós. Irmãos, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Nosso Deus é muito maior que nossos problemas. Nosso Deus é muito maior que as adversidades. Nosso Deus é muito maior que as provações, que as perseguições. Nosso Deus é muito maior. Se nós tivermos essa visão, nós não seremos destruídos. Então, o que nós temos que fazer para não sermos destruídos é ter fé e não ter vitimismo. Mas aí, termina aqui? Eu luto contra o diabo e então é só isso? Não. Se fosse só isso, irmãos, nós perderíamos a batalha. Se tudo dependesse apenas de nós não venceríamos, nós seríamos destruídos. Nós não poderíamos permanecer de pé, nós estaríamos no chão, humilhados, se dependesse somente do que nós temos que fazer. Pedro começa a nos apresentar agora o que Deus faz para que nós venhamos a vencer essa guerra. Observe o verso 10, que o apóstolo Pedro diz que Deus nos dá a sua graça para vencer essa guerra. Olha ali o verso 10, irmãos, que palavra bendita. Ora, o Deus de toda a graça. Olha, irmãos, que verdade bendita da palavra de Deus. Para nós vencermos esta guerra, Deus nos dá a sua graça. Sabe o que isso significa, irmãos? Pense comigo a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro cometeu um pecado terrível. Ele negou ao Senhor 3 vezes. Ele foi advertido por Deus. O Senhor falou para ele: olha, Satanás clamou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Daí Pedro disse para ele: não, Senhor, eu estou disposto a te seguir por onde quer que vá. Até para a prisão eu estou disposto a ir contigo. Jesus olhou para ele e revelou o futuro. Falou: não. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E o apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes. Então o apóstolo Pedro caiu. O apóstolo Pedro cometeu um pecado terrível. Ele caiu no pecado. Ele caiu no pecado, ele estava no lamaçal do pecado. E hoje ele nos escreve que existe um Deus que tem toda a graça. Porque existe, irmãos, um Deus que levanta as pessoas do chão. O que ele está dizendo aqui é que Deus não nos trata conforme as nossas obras, conforme os nossos méritos. Deus nos trata de acordo com a sua graça, de acordo com o seu amor. Irmão, se dependesse do nosso agir, das nossas obras, o Senhor olharia para nós e nos destruiria. Se dependesse da nossa justiça, das nossas boas obras, o Senhor olharia para nós e nos condenaria ao inferno. Mas glórias ao nome de Jesus, porque nós temos um Deus que é o Deus de toda a graça. Graça, meus irmãos, é o favor imerecido.
O Senhor, Ele nos dá favor que nós não merecemos. O texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 diz que porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos um Deus que nos ama, irmãos. Nós temos um Deus que, mesmo nós permanecendo infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não muda. Nele não há sombra de variação. Ser amoroso é parte do que Ele é, não de como Ele está. Ele é amoroso, Ele é gracioso. E se eu pecar amanhã vai ter graça para mim, porque o meu Deus não muda. Eu posso mudar, eu posso falhar, eu posso cair. Amanhã eu posso negar tudo isso que eu estou pregando aqui hoje, mas eu sei que se eu me arrepender, vai ter graça para mim em Jesus Cristo. Ele diz: se vocês confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar. Irmãos, nós temos um Deus que é fiel e justo. Nós só podemos vencer o Satanás porque nosso Deus nos trata com sua graça. Tem, irmãos, uma história que conta-se de Martinho Lutero, que ele, quando a gente também está estudando sobre ele aqui na história da igreja, e nós vemos que ele é um homem muito perturbado, assim. Era uma pessoa que tinha muito medo de Deus, muito medo do diabo. Ele tinha os seus pecados e ele ficava se condenando o tempo todo. E tem uma história, irmãos, de que Martinho Lutero, certa vez, ele tem uma experiência e ele vê Satanás. Satanás chega diante de Martinho Lutero e começa a escrever na parede os pecados de Martinho Lutero. Começa a escrever: você é um mentiroso, você é um adúltero, você é um beberrão. E diante daquela situação, Martinho Lutero chega para Satanás e fala: tudo que você escreveu aí é verdade, mas faltou você escrever aí que Martinho Lutero foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. Sabe, nós podemos vencer os ataques do inimigo porque o nosso Deus é o Deus de toda graça. Haverá graça para você hoje, haverá graça para você amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Ele disse, o próprio Senhor Jesus, ele exclamou: ninguém que vem a mim, eu o lançarei fora. Não tente argumentar com Deus, não tente dizer: mas o meu pecado é grave demais, Deus, tu não pode me aceitar porque eu pequei feio. Mas ele diz: aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Há um espaço para você nos braços do Pai. Se achegue a Ele, irmãos, em nome de Jesus. Então, para vencer esta guerra, o Senhor nos dá a sua graça, e Ele também nos chama para a sua glória. O verso 10 continua: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Olha só, irmãos, que verdade bendita da palavra de Deus. O Senhor nos chamou para a sua eterna glória. Sabe, antes de nós existirmos, o Senhor já contemplava o nosso embrião, e todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro. O texto de Efésios capítulo 1 verso 4 vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ó, irmãos, o Senhor nos chamou à sua eterna glória. Nós não fomos chamados para sermos derrotados, nós não fomos criados para padecer nas mãos do diabo, não. O Senhor nos chamou para fazermos parte do seu povo. O texto de 2 Pedro capítulo 2 verso 9 vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não fomos criados para ser destruídos. O Senhor nos criou e nos chamou para a sua eterna glória. E é porque Ele chamou, isso muda tudo, irmãos. É porque Ele nos chamou, é porque um dia eu ouvi a voz do Senhor me chamando, que isso muda tudo. Muda tudo, porque um dia eu ouvi o Senhor chamando o meu nome, e eu sei que naquele último dia Ele mais uma vez vai chamar o meu nome. Ele vai abrir os livros e vai dizer: Tiago, vem para o gozo eterno, porque eu construí uma morada eterna para ti. E eu creio que o Senhor chamará o teu nome também, irmãos. O Senhor nos chamou e isso muda tudo. Então nós vamos vencer Satanás porque Deus nos dá a sua graça, porque Deus nos chamou à sua eterna glória, e porque Deus permite sofrimento sobre as nossas vidas. Verso 10 diz: depois de ter sofrido por um pouco. Como assim sofrido por um pouco, né? Parece que o nosso sofrimento é tão grande, parece que a gente passa é tão pesado, que os ataques do inimigo é tão forte contra a nossa vida, parece que a gente sofre tanto. Mas aqui o apóstolo Pedro diz que Deus permite um pouco de sofrimento sobre as nossas vidas. Um pouco.
Por que pouco? Não é pouco. Mas, irmãos, a revelação aqui é que o sofrimento ele é pouco comparado à glória que vai ser revelada. Nós não sofremos pouco, nós sofremos muito. É difícil a vida de cristão. Deus nunca disse que seria fácil. Ele disse, se alguém não tomar a sua cruz e seguir, não pode ser meu discípulo. Ele chegou diante daquele jovem rico, né? E disse que aquele rico, ele tinha que deixar tudo e seguir a Jesus. Que quem não deixasse tudo para trás e seguisse a Jesus, não poderia ser seu discípulo. Então os discípulos chegam para ele e perguntam, e nós que deixamos tudo para seguir, o que vai acontecer com nós? E ele diz, nenhum que deixou para trás casa, pais, filhos, nenhum receberá mais neste mundo, mas receberá no outro a vida eterna. Então o sofrimento, ele é grande sim, mas ele é pouco comparado à glória que vai ser revelada. Texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Oh, irmãos, olha que texto lindo da palavra de Deus. Observe aqui como o apóstolo Paulo aqui, ele faz um jogo de palavras, né? Ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. A nossa tribulação é leve e momentânea, mas o peso é eterno de glória. É para todos sempre. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena não retroceder, porque nós vamos estar, irmãos, a eternidade nas ruas que são de ouro e de cristal. Amém? Então o que mais Deus faz por nós, irmãos? Deus cuida de nós. Porque Deus permite os sofrimentos na nossa vida com um intuito. Ele permite esses sofrimentos para que a gente cresça, para que nós evoluamos, né? Para que a gente seja edificado na fé. O texto continua, verso 10, já chegando ao fim agora, irmãos. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Os sofrimentos nas nossas vidas têm o propósito de edificar a nossa fé. Tem o propósito de fazer com que nós sejamos cada vez mais firmes no Senhor Jesus e não retrocedamos. Ele diz aqui, que nós vamos ser aperfeiçoados. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Esta palavra aqui, irmãos, é a mesma palavra que quando Jesus está caminhando e vê os discípulos, eles estão costurando as redes, consertando as redes. A palavra no original ali também é aperfeiçoar, que significa justamente isso, corrigir uma área da nossa vida que tem um furo. O Senhor quer, por meio dos sofrimentos, por meio desses ataques do inimigo que são pesados contra a nossa vida, o Senhor quer corrigir a nossa vida. O Senhor quer nos remendar, o Senhor quer nos costurar. O texto continua dizendo que Deus vai nos firmar, sabe, irmãos? Firmar. Então, veja que Deus quer que a gente esteja cada vez mais firme diante dele. Deus não quer que nós sejamos levados por todo vento de doutrina. O Senhor quer te fortificar, irmãos. Quer te fortificar, quer te firmar. E depois ele continua dizendo que Deus quer nos fortificar. É como um músculo, irmão, que conforme você vai exercitando, ele vai ficando cada vez maior. O Senhor quer fazer você crescer. O Senhor quer fazer você crescer, é por isso que você passa por perseguições. É por isso que você passa por momentos difíceis. Ele está te firmando, Ele está te fortificando. E por fim, Ele fala ali que Deus quer nos fundamentar. Ele quer que nós estejamos cada vez mais firmes como uma casa construída sobre a rocha. Veja a vida de Jó no Antigo Testamento. Jó passou por uma tentação terrível. Satanás quis destruir a vida de Jó. Ele perdeu tudo, sua casa, seus bens, sua família. E o que aconteceu com ele no final, irmãos? No final ele diz: antes, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ele foi fundamentado, irmãos. A escola do sofrimento aprovou este homem da fé. A escola do sofrimento fez este homem ter uma experiência com Deus. Ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos deles contemplavam o Senhor Deus. O Senhor quer nos fortificar. O Senhor quer nos fundamentar. Receba isso na tua vida hoje, irmãos. Os sofrimentos que vêm sobre as nossas vidas são para, fazer com que nós venhamos crescer. Romanos capítulo 8, verso 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todo sofrimento,
toda doença, toda adversidade, toda crise que vir é para o nosso bem, porque o Senhor cuida de nós. E o último ponto que eu quero apresentar aqui, a última coisa que Deus faz. O ministério do louvor já pode ir subindo. Aqui diz, o último ponto, o que Deus faz para que nós vencemos Satanás? Ele nos dá a sua graça. Ele nos chama para a sua eterna glória. Ele permite sofrimento sobre as nossas vidas. Ele cuida de nós. E por fim agora, Deus controla todas as coisas. Verso 11, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. A Deus pertence o domínio. Esse povo estava sendo perseguido por Nero, esse povo estava sendo queimado, as pessoas pensavam que a igreja seria extinta, que o fim deles estava próximo, mas o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Se as pessoas olham para as nossas vidas hoje e dizem, a igreja vai acabar, agora é o fim da igreja, mas eu quero liberar uma palavra sobre vocês aqui hoje. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. O próximo presidente pode mudar, mas aquele que vai estar sentado, sabe, na cadeira que controla todo o universo, continua sendo o mesmo. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. O domínio está sobre Jesus. Nada acontece na nossa vida que não seja permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida que não seja autorizado por Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, se coloque de pé, meus irmãos, vamos estar orando. Em nome de Jesus. Deus controla todas as coisas, irmãos. Deus controla todas as coisas. Feche seus olhos, querido. Vamos ter um momento de oração. Talvez Satanás esteja atacando a sua vida, meu irmão. Talvez Satanás esteja rodeando a tua vida, ele esteja olhando para você hoje. Talvez você esteja ouvindo o rugido do leão tentando te destruir. Talvez você veja ele ao seu derredor tentando tragar a sua vida, tentando te destruir. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem algo a liberar sobre a tua vida hoje. Que toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Quero dizer que toda maldição será quebrada aqui hoje. Eu quero dizer que todo intento do maligno contra esta igreja hoje vai ser destruído, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele vai derramar da tua graça sobre a sua vida, Ele vai derramar poder sobre você, Ele vai te firmar, vai te fundamentar, Ele vai te fazer ficar firme, porque Ele está no controle de todas as coisas. Se você quiser receber uma oração, meu irmão, se você quer receber esse poder de Deus para vencer os ataques do inimigo, para vencer essa perseguição que vai vir contra a igreja, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você precisa de munição para vencer esta guerra que nós estamos entrando, eu quero te convidar a vir aqui. Nós vamos estar impondo as mãos sobre a sua vida. O Senhor vai estar derramando poder sobre você, porque Ele está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, vamos orar a Deus nesse instante. Vamos buscar ao Senhor. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. A Tua igreja está clamando a Ti nesse instante. Nós clamamos pelo nosso futuro, nós clamamos, Pai, pela existência desta igreja, nós clamamos, Pai, pela esta nação, Pai. Nós cremos que o Senhor vai nos proteger dos ataques do inimigo. Cremos, Pai, que o Senhor está no nosso barco, por isso que nós não vamos naufragar. Cremos que o Senhor é conosco, então não há ninguém que seja contra nós. Nós cremos que o Teu braço poderoso está estendido sobre as nossas vidas, e por isso nós vamos permanecer de pé. Eu quero orar nesse instante, Pai, selando esta palavra, Pai. Pai, que cada pessoa que entrou aqui, Pai, receba esta palavra, Pai. Que durante essa semana que cada um de nós estejamos sóbrios, estejamos vigilantes, Pai, e não venhamos cair aos ataques do inimigo, Pai. Nos mantenha de pé, Espírito Santo. Corrige as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos pecados, para que nós podamos permanecer de pé na Tua presença, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Amém.